Quem diria que um homem capaz de abandonar uma mulher às vésperas do casamento descobriria em questão de horas o preço de subestimar uma mãe ferida? Imagine só, o noivo que humilhou Kate em público, que a deixou plantada quando o vestido já estava pronto e os convites enviados, nem desconfiava que sua arrogância seria sua própria armadilha. Preparados para uma história que vai mexer com suas emoções? Porque o que vem pela frente não é apenas um relato. É um aviso de que algumas batalhas não se ganham com força, mas com inteligência. Era uma tarde como outra qualquer quando Kate abriu os braços e sua filha, ainda pequena, correu para abraçá-la, rindo enquanto contava nos dedos os seus 6 aninhos. "Ah, minha estrela!" suspirou a mãe, apertando a menina contra o peito antes de colocá-la no banco traseiro do carro. Não teve tempo de fechar a porta. Do nada, como um fantasma que surge sem aviso, Grisha apareceu diante delas, tão abrupto que Kate recuou por instinto, protegendo a filha com o próprio corpo. Quando reconheceu o homem, seu rosto se endureceu. Não pela presença dele, afinal, era seu noivo, mas pela expressão que carregava. Grisha não sorriu, não cumprimentou. Ficou ali bloqueando a passagem, com os olhos fixos na criança como se ela fosse um enigma a ser decifrado. "Grisha, o que foi? Por que essa cara?" Kate tentou contorná-lo, mas ele a segurou pelo pulso com uma força que não combinava com a situação. "Essa é sua sobrinha?" perguntou, apontando para a menina com um sorriso torto que mais parecia uma careta. Ela franziu a testa, confusa. "Claro que não. Sempre deixará claro que tinha uma filha, sua única filha." "É a minha filha, Grisha. A gente se apresenta direito depois. Agora ela precisa comer e tomar o remédio." Mas ele não se moveu, não piscou. "Filha, você tem uma filha? E só agora me conta. Nossa boda é amanhã, Kate. Como assim eu não sabia que você era mãe?" Sua voz ecoou pela rua como um grito de acusação. Ela virou-se devagar, depois de acomodar a criança no carro, e encostou a porta com um movimento calculado. "Não precisa berrar para o bairro inteiro ouvir", disse, seca. "Sim, tenho uma filha. E já te falei isso várias vezes. Se você não prestou atenção, o problema é seu." Os olhos dele se estreitaram, teimosos. "Você nunca disse que ela morava com você. Quantas noites passei na sua casa e nunca vi uma criança por lá. Será que você a escondeu de propósito?" Kate quase riu, não de alegria, mas de incredulidade. "Esconder? Pra que, Grisha? Desde o início eu te avisei, sou mãe. Você não deu a mínima na época. Por que agora esse drama? Porque você me enganou." Explodiu ele, aproximando o rosto do dela com um bafo quente de raiva. "Se soubesse que era uma divorciada com encargo, nem teria perdido tempo contigo. Achou que ia me enfiar uma criança goela abaixo depois do casamento, é? Não sou idiota, Kate. Queria uma mulher limpa, sem sombras no passado, não uma caçadora de fortunas tentando arrumar um pai para sua filhinha." Ela arregalou os olhos. Nunca tinha visto tanta hipocrisia junta. "Você está bêbado ou só perdendo a noção?" perguntou, mas ele cortou o ar com a mão. "Estou sóbrio como água. Você é que é uma mentirosa. Uma interesseira que achou que ia me usar para sustentar seu rebento. Mas eu não sou nenhum otário, minha cara. Se não se livrar dessa criança, não vai ter casamento nenhum." O estalo da bofetada que Kate deu nele cortou o silêncio como uma lâmina. Grisha ficou mudo. Ela se inclinou, tão perto que ele pôde ver o fogo nos olhos dela. "Não vai ter casamento mesmo", confirmou baixa e firme. "E pode queimar os convites. Não vou precisar deles." Entrou no carro, ligou o motor e saiu com os pneus cantando no asfalto, deixando para trás apenas a fumaça do escapamento e um homem atordoado. Pelo menos a filha, exausta das sessões médicas, dormia e não ouviu nenhuma daquelas palavras podres. Kate dirigia sem pressa, mas sua mente corria a mil. Como ele podia ter reagido daquele jeito? Ela jura que tinha falado da filha logo no começo, quando eles se conheceram 6 meses atrás. Talvez não tenha especificado que a menina morava com o pai, afinal parecia óbvio, já que a criança nunca aparecia em sua casa, mas nunca escondeu a verdade. E agora, às vésperas do casamento, ele desandava daquele jeito? A verdade era que quanto mais perto chegava a data, mais ela própria duvidava. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a incomodá-la. O sarcasmo cruel dele, que zombava de doentes, de animais, de qualquer um mais fraco. A maneira como o álcool parecia controlar suas noites. A sensação de que, aos poucos, ela estava se afogando em um relacionamento que não a fazia feliz. Hoje, depois de deixar a filha com o ex-marido, Kate planejava conversar com Grisha. Ia pedir para adiar o casamento, ganhar tempo para respirar. Não seria difícil. Afinal, não haveria festa, nem convidados, apenas a assinatura de um papel. Mas ele a precedeu. E de certo modo, ela até agradeceu.
porque algumas humilhações não têm perdão. O ex-marido já as esperava quando chegaram. Ao vê-las, acenou com um sorriso largo, como se soubesse que algo tinha mudado. Kate suspirou, pensando que talvez tivesse se apressado demais ao pedir o divórcio. Afinal, ela tinha sido a iniciadora da separação, depois que ele reclamou que ela dedicava mais tempo ao trabalho do que à família. Você vive ausente, ele dizia. A gente mal se vê. E ela, uma workaholic que chegava em casa só para dormir, não conseguia negar. Brigavam alto frequentemente e a filha via tudo. Até que, em um acesso de raiva, ele sugeriu uma pausa. Vamos viver separados um tempo, pensar no que queremos. Ela aceitou na hora, como se aquilo fosse um alívio. Não é um divórcio, tranquilizou, vendo o pânico nos olhos dele. Só alguns dias, para respirar. Ele, hesitante, concordou e foi para a casa da mãe. Mas naquela mesma noite a filha teve febre tão alta que nenhum remédio fazia efeito. Começaram as convulsões, a confusão mental. Desesperada, Kate chamou a ambulância e ligou para o marido. Ele chegou correndo, abraçou-a enquanto ouvia o diagnóstico que mudaria suas vidas, uma doença rara, cara, demorada. Kate não pensou duas vezes. Vou pagar por tudo, jurou, e mergulhou de cabeça no trabalho, enquanto ele assumia os cuidados da menina. Com o tempo, o dinheiro dela sustentou tratamentos médicos, viagens, mas a família se desfez. Quando percebeu, já era tarde. A filha mal a reconhecia, apegada ao pai, e Kate, com o coração partido, aceitou o divórcio. Vou visitar quando puder. Continuarei pagando tudo, prometeu. Ela te ama. Não vamos machucá-la mais. Agora, anos depois, ela tinha encontrado Grisha e tola, achou que dessa vez seria diferente. Contou tudo ao ex-marido, que franziu a testa. Deixa eu dar um jeito nesse cara. Kate balançou a cabeça. Não, eu mesma resolvo. E sorriu, porque já tinha um plano. Um plano que ele não veria chegando. Ela não precisou nem se esforçar para puni-lo. A vida, com sua ironia afiada, fez tudo por ela. A mãe de Grisha trabalhava no café em frente à empresa de Kate, e em menos de uma semana, a mulher se sentou à mesa das colegas durante o almoço. Com voz alta o suficiente para ser ouvida por todas as mesas vizinhas, começou a desabafar. Vocês não vão acreditar no que meu filho fez. Os olhares se voltaram para ela, curiosos. Pela expressão da mulher, era claro que Grisha não havia contado nenhuma versão da história para a mãe. À noite, o telefone de Kate tocou. Era ele, furioso. Por que você contou tudo para minha mãe? Ela me ligou chorando, gritando que eu sou um monstro. Kate sorriu, girando a caneta entre os dedos. A Grishenka, isso se chama solidariedade feminina. Acho que sua mãe também criou você sozinha, não foi? Ou será que você esqueceu como é ser filho de uma divorciada com encosto? Ele engasgou do outro lado da linha. O que a minha mãe tem a ver com isso? A mesma coisa que a minha filha tem a ver com você. Quantas vezes eu te pedi dinheiro para ela? Quantas vezes te pedi para levá-la a algum lugar? Você nem se lembrava que ela existia, até precisar usá-la para me humilhar. Achou que ia ficar impune? Não, ela não planejava destruir sua vida. Não era assim que Kate funcionava. Mas também não ia ficar de braços cruzados enquanto ele saía por aí se gabando de sua vitória sobre uma mãe solteira. E o pior, não precisou fazer nada além de contar a verdade. Suas colegas de trabalho, muitas delas também mães, muitas delas também sozinhas, ouviram a história e decidiram por ela. O sarrafo correu mais rápido que fogo em palha seca. Uma semana depois, Grisha foi chamado ao escritório do chefe. A diretora, uma mulher de cabelo grisalho e olhar que não admitia réplicas, cruzou os braços sobre a mesa. Gregório, temos um problema. Sua conduta fora da empresa está afetando o ambiente interno. Várias funcionárias vieram até mim. Ele tentou interromper, mas ela levantou a mão. Não é uma discussão. Aqui valorizamos respeito, especialmente entre colegas que são, em sua maioria, mães solteiras. Você entende o recado. Não era uma demissão direta. Era pior. Um convite educado para sumir. Acho que seria melhor para todos se você procurasse outro lugar. Grisha saiu do prédio atordoado. As pessoas no corredor desviavam o olhar. Os cumprimentos de sempre haviam desaparecido. Até o segurança, que sempre trocava uma piada com ele, agora o ignorava. Pior que perder o emprego era perceber que não tinha ninguém para quem ligar. A mãe ainda estava furiosa. Os poucos amigos, na verdade, conhecidos de bar, agora o evitavam, como se a vergonha fosse contagiosa. Tentou ligar para Kate, mas o número caiu direto na caixa postal. Bloqueado. Ela, enquanto isso, já havia seguido em frente. Não por perdão, mas por indiferença. O tempo e a filha, agora completamente recuperada, eram suas prioridades.
Até que 2 anos depois, em um daqueles giros inesperados da vida, ela e o ex-marido se reencontraram. Dessa vez não por necessidade, mas por escolha. Dessa vez, ela se permitiu ser feliz sem culpas, sem medos. E Grisha virou apenas uma lembrança distante, até o dia em que o viu na rua. Ele caminhava à frente, olhando para trás a cada 2 passos, os olhos fixos em uma mulher bonita que empurrava um carrinho de bebê. Kate reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha lançado para ela um dia, interesse misturado com algo mais sombrio, um cálculo frio. Mas agora, quando seus olhos pousaram na criança, havia um brilho de desprezo, como se o bebê fosse um obstáculo. Kate passou por ele sem cumprimentar, sem sequer diminuir o passo. Sorriu para si mesma. Algumas lições a vida ensina sozinha, e algumas pessoas são apenas lições. Música dinâmica soa ao fundo, como um ponto final triunfante.